Hoje, no Evangelho, nós escutamos que Jesus, quando viu aquela multidão, ele sentiu pena, ou a gente poderia dizer, né, se apiedou, ou sentiu compaixão, porque estavam como ovelhas sem pastor. E aí ele faz uma exortação aos discípulos, que é: peça ao dono da messe para que mande operários para a sua messe, porque ela é muito grande, os operários são poucos. Bom, na segunda, se eu não me engano, terça, não me lembro mais o dia, quase meia-noite eu recebi uma ligação, uma mensagem de uma pessoa pedindo: padre, tem um doente em estado terminal lá na Unimed, eu só podia passar por lá para fazer a unção. Já cansei de fazer unção na Unimed e outros hospitais 2 da manhã, 3 da madrugada, né, quando é possível fazer, né? Seria uma extrema unção, a pessoa está em cuidado paliativo, já saiu da UTI, está só esperando, né? Eu tinha um relatório que tinha que entregar no outro dia cedo, né? E eu falei: olha, o anjo da morte vai ter que esperar, não vou poder ir agora. Não falei assim com a pessoa, mas mandei uma mensagem, né? Amanhã eu passo lá. Bom, cheguei no outro dia, na portaria, perguntei: fulano ainda está aí? Porque poderia não estar, né? Estado terminal. Falaram: tá sim, padre. Então, me permitiram, entrei, dei extrema-unção, desci para seguir a minha vida. Horas depois, a pessoa me manda uma mensagem: padre, a família agradece, a pessoa acabou de falecer. Bom, desta vez o anjo da morte esperou, mas não espera sempre. Muitas pessoas morrem sem assistência espiritual do padre, e não é porque nós não queremos, não. Vocês sabem quantos habitantes tem a Diocese de Valadares? A Diocese de Valadares é composta por mais ou menos 32 municípios. Esses 32 municípios constam de mais ou menos 520, 530 mil pessoas. Vocês sabem quantos padres tem para atender uma diocese de 520 mil pessoas? Padres na ativa que conseguem trabalhar, porque nós temos padres doentes. Nós somos 57 padres para atender uma diocese de 520 mil pessoas. Vamos pegar mais perto. Quantos habitantes tem Valadares? 260, mais ou menos, alguém me falou que está por aí, não é isso? Sabe quantos padres existem em Valadares para atender a população de 260 mil pessoas? Padres diocesanos com condições de trabalhar? 25 padres. Vocês não terão padre para casar a hora que vocês querem. Vocês não terão padres mesmo para ungir o doente a hora que vocês querem. E pode ser que em algum momento nem missa vocês tenham. Celebrar Santo Antônio, celebrar a Diocese de Valadares, que não é arquidiocese, já estou elevando, né? Celebrar a Diocese de Valadares é saber que igreja vocês têm. É esta igreja que vocês têm. E jogar um pouquinho essa estatística na cara de vocês é importante. Porque, perdoe minha franqueza, os católicos são muito aéreos. A maioria, boa parte dos católicos. Eu me sinto nessa paróquia muito bem acolhido. Essa paróquia, eu acho que é uma paróquia que todo padre, se pudesse, deveria passar por ela. A gente aprende a ser padre e eu recebo muito carinho de vocês, né? Não consigo visitar todo mundo. Vez ou outra a gente faz uma visita, não é isso? Come alguma coisa na casa de alguém. Não consigo ir à casa de todos. Me sinto muito bem acolhido aqui. Mas essa não é a realidade de todos os padres. Os nossos irmãos protestantes têm uma coisa muito interessante. Eles acolhem e protegem os pastores deles. Protegem até demais. Até quem não merece ser protegido, eles protegem. Nós católicos, principalmente os católicos de senso, né, que não são os católicos raiz, temos às vezes um desconhecimento profundo da vida presbiteral e da nossa realidade presbiteral. Pastor protestante, meu irmão, em cada rua se encontra 5. Pois a sua diocese tem 57 padres para 550 mil habitantes, mais ou menos. E a sua cidade tem 25 padres para 260 mil habitantes. É isso que vocês têm. Desta vez o anjo da morte esperou. Consegui chegar a tempo. Aliás, eu falo com vocês, extrema unção, por isso chama extrema unção, não deveria ser, de verdade, a unção mais comum. Você está com um problema de saúde, chama o padre já para ungir. A unção é para recuperar a saúde ou para despedir a pessoa. Porque pode ser que naquele momento extremo você não encontre um sacerdote. Não é porque a gente está dormindo nem jogando videogame, não. É porque nós temos outras atividades. E alguns de nós, mais atividades. Porque a igreja pede, porque alguém precisa fazer as coisas.
Recordo para alguns de vocês, a formação de um padre é a formação mais longa. A formação básica de um padre diocesano era 8, agora passou para 9. A gente aumentou 1 ano a mais de estágio, que a gente precisa desse estágio. Então vocês demoram, a igreja demora 9 anos para formar um padre. Depois o padre vai escolher se vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, se ele vai para a área acadêmica. Vocês têm padres no exército, vocês têm padres nos hospitais, médicos padres. Vocês têm padres na academia de ciência, vocês têm padres, reitores de universidade. As PUCs, as pontifícias, são ainda, junto com as federais, as melhores universidades em todo o mundo. Da cidade, das universidades mais famosas e mais tradicionais como Frankfurt, até as universidades mais, vamos dizer assim, novas, como as PUCs que têm nascido na América Latina. Vocês têm padres em todos os cantos, tentando fazer aquilo que eles precisam fazer. E muitos católicos, perdoe-me, não valorizam, não compreendem e não conhecem absolutamente nada da nossa realidade. Então, antes de exigir, mão na consciência, conheça a sua igreja e saiba que você não terá mesmo padre para fazer o que você quer na hora que quer, porque aqui em Valadares são 25 para 260 mil habitantes. Porque num território extenso, que vai de Aimorés a Matias Lobato, de 520 mil pessoas, vocês têm 57 padres. Pronto. Por isso, terceira parte da nossa homilia, é fundamental, quando a gente escuta hoje Jesus falando, peça ao dono da messe que mande operários, que a gente reze pelas vocações sacerdotais, mas também pelas vocações leigas. Porque são as vocações leigas que ajudam a igreja a ser igreja. Né? Esse pessoal aqui que sai da casa deles, né? Para fazer a leitura, para servir, para fazer as gravações, para cantar, para acolher, os nossos jovens estão lá na acolhida, pastoral do dízimo, são essas pastorais que, sendo e abraçando o discipulado de Cristo, faz a igreja ser igreja. E são essas pastorais que sustentam a nossa vocação. Ai de mim se não fosse vocês, as pastorais que me ajudam. Muitas coisas que eu vivo e que eu preciso viver, eu vivo por causa de vocês, porque vocês me ajudam a viver assim. Muitas coisas que chegam para mim, muitas ações, que às vezes são ações salvíficas mesmo, né? Ações a partir das quais Deus age em nós, acontecem por causa das nossas pastorais. É a pastoral da saúde que aponta o doente, é a pastoral dos vicentinos que fala, tem uma pessoa precisando de uma assistência médica, de um remédio para comprar, porque imagina só, e nós padres não daríamos conta disso. Hoje eu brinquei e termino a homilia com isso, então o nosso agradecimento às nossas pastorais, nosso agradecimento com salva de palmas, né? Vamos aplaudir as nossas pastorais, porque merecem muito, né? Merecem muito isso. Então não é só uma ênfase na pessoa do padre, é uma ênfase nas nossas pastorais. Hoje eu terminando a homilia já, as pessoas falam, nossa padre, o espaço ficou bacana, aliás, estamos construindo o segundo pavimento, se na sua família não falta nada e você quer contribuir com a gente, fica à vontade. Se na sua família não falta nada, porque a primeira igreja é a doméstica, né? Então fica à vontade para contribuir com a gente, mas alguém fala assim, nossa, ficou bacana os banheiros. Eu falei hoje, eu não contei isso para ninguém, contei hoje. A Valmira, minha secretária, ficou sabendo disso hoje. Por que nasceu essa ideia de mexer um pouquinho com esses projetos? Na missa das crianças, vocês sabem que eu gosto demais dessa acolhida ali fora, então no dia que eu não faço, eu fico sentido, né? Então estou sempre ali fazendo a acolhida, as bênçãos. Quando eu cheguei aqui na missa das crianças, uma menininha de 4 anos, né, sempre me abraça, né? Hoje já não tem mais 4 anos, tem 6 anos, já está com 10 anos. Chegou perto de mim e falou, senhor padre, depois do abraço eu posso falar com você? Falei, pode. Falei, ai meu Deus, o que ela vai fazer? Porque eu tenho muito medo de pergunta de criança. Porque toda pergunta de criança, hoje um que está por aí, um amigo meu, chegou e falou assim, uai, hoje você não vai ser padre não? Porque eu estava sem a batina, né? Então sem a roupa. Falei, não, vou ser padre daqui a pouco, fica tranquilo. As crianças, elas são ótimas, né, para colocar as perguntas. Aí eu falei, bom, tomara que vai embora, não sei que pergunta que é, e ela estava insistente, né? Aí, depois que terminou o abraço, ela chegou perto de mim, dei um outro abraço, falei, o que foi que você quer falar comigo? Assim, só queria te dizer
que eu me sinto super desconfortável nesses banheiros. Por quê? Os nossos banheiros aqui, não sei se vocês se lembram, eram 2 boxes. Era um vaso sanitário masculino e um vaso sanitário feminino. Na missa das crianças, um monte de gente que tem, o que acontecia? Congestionamento, não é? É mãe que trocava filho em cima de capô de carro. Aí eu falei, como é mesmo? Eu me sinto super desconfortável. Uma pequena pastora fala comigo. Eu me sinto super desconfortável neste banheiro, padre. Cara, banheiro masculino, a gente sabe que nós homens somos, né, um pouco mais relaxados para algumas coisas. Mas o banheiro feminino realmente tem que ter uma delicadeza, né? E eu fui para casa com aquilo, né? Uma criança de 4 anos que me falou, uma ovelhinha que me falou que se sentia super desconfortável. Na mesma noite, eu nem pensei. Falei, não sei que dinheiro que nós temos em caixa. Falei, Valmira, na segunda-feira, não quero saber. Vamos olhar um arquiteto aí e um engenheiro. Temos que mexer nesses banheiros. Ah, mas vai ter que... Não sei se a gente tem estrutura. Não sei, vamos fazer o estudo. Parece simples, mas isso é ser igreja. As coisas mais simples. Às vezes é a voz de uma criança de 4 anos que coloca para você uma realidade que faz a igreja ser o que é. Às vezes é a sua voz, por isso não tenham medo, nem de amar o seu padre e nem de chamar a atenção do seu padre se ele precisar. E é muito importante que vocês não tenham medo. Porque se você tiver equivocado... Lembra de São João. São João fala que conheça a verdade te fará livre. Se você estiver equivocado, o padre vai falar que você está equivocado. Se o padre estiver equivocado, ele tem que reconhecer que ele está equivocado. De qualquer forma, quando tem verdade em jogo, nós só temos a ganhar. Não tenham medo, né, de viver a igreja assim do jeito que ela é proposta por Cristo. Do jeito que ela é proposta por Cristo. Uma comunidade de irmãos que se amam, que se dizem a verdade, que sabem da realidade. É importante vocês saberem que nós temos 9 anos para formar um padre. O padre não brota da rocha. É importante vocês saberem que o ano passado nós acolhemos 25 pessoas da tradição protestante nessa paróquia. E que este ano nós temos umas 30. Que nós temos lista de espera para a nossa catequese de adultos, que tem 60 pessoas. A igreja não está caindo, a igreja está em ascensão, mas as vocações não estão em ascensão. Viram a visita do Papa na Espanha? Que era um país laicista até 10 anos atrás? É o desafio, essa é a sua igreja, precisa saber. Jogar esse senso assim na cara de vocês, como eu disse, é importante para vocês terem consciência de igreja. Porque nós somos injustos, né? Eu brinco, perdoe minha franqueza, que muitas pessoas deveriam receber as cinzas na língua e não na testa. Porque nós católicos não somos prudentes para falar da igreja. E às vezes nós fazemos comentários, não somente que não são santos, mas que são perversos. Amar a igreja não é de forma alguma ocultar os erros da igreja. Amar a igreja é reconhecer que ela tem erros e que tem muitas falhas. Apontar estes erros, não somente de fora, lutar para que eles sejam mudados, mas se unir à igreja. Se unir à igreja é conhecer a sua realidade, é propor aquilo que deve ser proposto. Então fica aí, meus irmãos e irmãs, essa reflexão um pouquinho mais enfática. Peço perdão se em algo magoei vocês com essa reflexão, mas eu quis fazê-la assim, dessa forma, bastante enfática, para que vocês conheçam a realidade de vocês. Repito, para Valadares, 25 padres para 260 mil habitantes. Pode ser que um dia você chegue e não tenha missa mesmo aqui, ou que seu doente morra sem extrema-unção, ou que você não ache um padre para o casamento, ou para o batizado do seu filho, que seja um diácono que faça. E não é porque o padre não quer, é porque nós temos um limite mesmo, né, de números de padres. Oremos então pelos nossos sacerdotes, pela santificação deles. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.